Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todas e todas estejam bem. Meu nome é Carlos Eduardo Forlani, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor pela Universidade de São Paulo, USP, Largo São Francisco. Vamos aqui dar continuidade a todo o nosso estudo de teoria geral dos atos notariais. Na aula de hoje, vamos estabelecer os critérios do módulo 3 dos registros públicos, na unidade 2, onde nós trabalharemos a concepção do regime jurídico, dos emolumentos, dos fenômenos existenciais e do registro da lei de registros públicos de forma geral, obtendo, obviamente, os parâmetros estabelecidos pela Lei 6.015 de 73 e pela Lei 8.935 de 94. Parâmetros esses fundamentais pela concepção e importância de toda a relação jurídica tratada e trazida aqui ao conhecimento de todos. É importante elencarmos que, no presente módulo do qual estamos trabalhando, vamos verificar toda a importância dada perante aos preceitos, conhecimentos dos atos, das espécies dos atos, a importância da responsabilidade dos tabeliães e também dos prepostos, da importância e significado da justificação dos atos ali por eles praticados, da concepção de um dos pontos mais fundamentais tratados no módulo anterior da relação da ata notarial e da escritura pública, onde que toda a concepção desse regime público agora se promoverá. Trataremos aqui também da concepção que esses emolumentos são as cobranças fundamentais estabelecidas diante dos cartórios da prestação do serviço dado em relação à manifestação do interesse das partes em favor dos seus atos registrais. A importância tamanha para o custo apresentado, e aquele, obviamente, que não tiver um custo, porém elencado pela necessidade da qual a sociedade também estabelece alguns pontos determinantes para que esta capacidade civil, para que este indivíduo possa produzir seus efeitos legais perante todas as suas relações jurídicas. É de importância tamanha a concepção que há a contrapartida do Estado, mas também há a condição da qual o registrador, o tabelião, o preposto, o substituto, o oficial, aquele que esteja autorizado por lei, venha a ter, obviamente, os seus ganhos pela própria condição da prestação de serviço. E os fenômenos existenciais, que são a produção diante do regime jurídico do qual os próprios registros públicos estabelecem a todos nós. Todos esses respaldados pela ordem legal, pelo ordenamento jurídico pátrio, que é a Constituição Federal, pela concepção da ordem procedimental, que são o próprio Código Civil e o Código de Processo Civil, e, essencialmente, as leis que dão o parâmetro fundamental diante dos registros públicos, que é 6.015 e 8.935 de 94. Vamos lá? Para tanto, vamos estabelecer aqui a nova concepção no sentido de guardarmos definitivamente toda a relação jurídica da qual esses registros públicos pertencem à sua importância diante do procedimento da própria legislação. Então, temos lá, o slide nos estabelece: os registros públicos estão presentes para garantir a publicidade, a confiança, a segurança, a eficácia dos atos jurídicos, permitindo-se, assim, a organização da vida civil. Então, percebam que todos os pontos e conceitos preliminares dos quais estudamos, interpretamos, começam a chegar agora dentro de um sentido fundamental. Então, tudo aquilo que nós manifestamos como interesse para o registro em cartório produzirão seus efeitos para uma organização da vida civil, a vida em sociedade, aquilo que está tangenciado diante das relações das quais pactuamos, seja, por exemplo, através da identificação, autentificação da propriedade de um imóvel, seja aquele através da identificação e escrituração através da propriedade de um móvel, seja através da concepção e identificação do surgimento da personalidade civil com registro de nascimento. Então, todas essas concepções vão gerar a nossa organização da vida social, da vida civil como um todo. Os principais pontos de registros no Brasil, por sua vez, são, obviamente, respaldados pela legislação em vigor. Essa legislação estabelecida pela Lei 6.015, de 1973, e, obviamente, tendo a concepção
de como ela se dá, a estrutura da qual ela se promove, sempre pautados diante da estrutura do ordenamento jurídico pátrio, embora nós veremos aqui nos slides que se sucederão a esse daqui, dos registros públicos, e pela lei dos cartórios, que é importantíssima essa regulamentação, a função de cada cartório, as espécies de cada cartório, o cartório de imóveis, cartório de registro civil, cartório de títulos, o cartório marítimo, pontos esses que, embora já trabalhados, aprimorados, nós temos aqui a configuração de cada definição, função destes perante a Lei 8.935. Então, vamos examinar aqui agora os pontos-chave na relação do regime jurídico, dos emolumentos e dos fenômenos existenciais e dos aspectos particulares de cada lei a priori. A importância disso é verificar a natureza, esse regime jurídico do que a lei nos traz. E a 6.015 de 73 é nada mais, nada menos do que conhecida como a Lei dos Registros Públicos, ou a LREP, a famosa regrinha. Que eu estou falando de quem? Estou falando da LREP, que regulamenta todos os serviços concernentes do registro civil das pessoas naturais e do registro de títulos e documentos. Então, ela vai estar tratando de todas essas possibilidades dos cartórios registrais, sistema que compreende também a concepção dos imóveis. Então, onde que está o regulamento? Onde que está o regime jurídico? O que me pauta? O que elas podem fazer? O que elas não podem fazer? Está lá, tratado na 6.015. Teve alguma dúvida? Onde eu vou? A Lei 6.015. Esta lei que está já no conteúdo e material de vocês a ser estudado, a ser interpretado, a ser verificado, para que você possa ter a real segurança jurídica de todo e qualquer ato transacionado, relacionado por um tabelião, por um representante, por um substituto, por um preposto, por um oficial, autorizado por lei para o cumprimento de todos os pontos e serviços regulamentados pela LREP. E olha que interessante, diante dessas próprias circunstâncias, da qual o regime jurídico de registro público, a LREP, nos traz, nós conseguimos estabelecer aqui a concepção da eficácia, da publicidade, da qual esses atos produzirão efeitos. Então, a importância da qual a gente identifica na própria LREP não é apenas o registro das circunstâncias das pessoas naturais, os títulos, documentos, imóveis, de uma forma geral, mas o objetivo central nada mais é do que promover a segurança jurídica, a eficácia e a publicidade, da qual aqueles atos dos quais o regime jurídico nos traz promoverão seus efeitos perante toda a organização da vida civil. Foi o primeiro slide do qual nós observamos. Para se ter a concreta, a finalizada relação jurídica estabelecida entre a vida social, a vida civil como um todo. Nesse mesmo sentido, nós temos, então, o regime jurídico do registro público da Lei 8.935, que é o quê? Aqui, senhores, vincula-se as atividades notariais de registros invocadas em caráter privado da perda do poder público, ou seja, essa lei define as normas para a prestação de serviços notariais, do registro, assegurando o caráter público das atividades e a responsabilidade civil, lembra já também estudados, dos notários e registradores. Aqui, cada ente, ou seja, além de ter a regulamentação dada pela Lei 6.015, nós temos agora as atividades invocadas, quando em caráter privado, quando transacionadas, para fins do quê? Da relação pública, da qual venham a produzir efeitos, assegurando todo o caráter público dessas relações. E, essencialmente, estabelecendo quando, caso não cumpridas, ou ali de formas equivocadas, ou mesmo por erro material ou por omissão, venham a ser estabelecidas, a responsabilidade civil e criminal desses que promovem a prestação de serviço como um todo, no caso, os notariais, os registradores, os tabeliães, ou seja, nós estamos falando das mesmas pessoas de forma que ela pode se apresentar perante a legislação para vocês. Preposto, oficial, aquele que está diante da condição da qual se apresenta o regime jurídico público pela Lei 8.935. Um ponto fundamental que precisamos ter como regramento, destaque diante desta concepção, é a própria condição do regime jurídico da qual é estabelecido na condição da natureza e dos princípios da qual tanto a Lei 6.015 como a Lei 8.935 estabelecem para nós,
que é a natureza jurídica, da qual vincula-se a relação dos cartórios de registro público, tem a concepção do direito privado. Por quê? Porque exercem uma função pública e estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário. Então, toda essa relação ela deve ser observada constantemente. Até uma diquinha, você que vai também prestar e está fazendo um curso para prestar um concurso para notário, para ser um tabelião, ter ali como a função, a equiparação da função pública de cartorário, é importante ser estabelecido que os cartórios de registro público têm natureza jurídica de direito privado, ou seja, eles são entidades privadas. Entretanto, exercem a sua função por toda a prestação de serviço do qual proporcionam à população ou à sociedade civil, elas são de ordem pública, seja mediante um cartório de imóveis, um cartório civil, um cartório de títulos, um cartório marítimo independente. É uma função pública. E está, senhores, obrigatoriamente sujeita à fiscalização do Poder Judiciário. Quando eu falei agora do exemplo da questão, você vai prestar um concurso público, normalmente quem organiza e está sob a fiscalização dos concursos públicos é o próprio Tribunal de Justiça dos Estados, dos quais promovem toda a estruturação dos cartórios, porque ficam a eles fiscalizados. Cabe a eles a fiscalização e também, né, a manutenção dessa fiscalização, posteriormente a posse desses indivíduos que tomarão como obrigação civil e responsável a relação da tomada desse cartório por período do qual estejam ali sobre a sua administração. Então, toda esta condição ela é de importância tamanha que vincula a relação da prestação de serviço privado, que tem um regime jurídico privado, mas que possui a prestação de serviço público para a sociedade como um todo. E são essencialmente respaldados e norteados pelos princípios dos quais elencam a própria definição do conceito em si dos registros públicos, que são os princípios da publicidade, da confiança, da segurança, da eficácia, da continuidade, da instância do regime jurídico do registro público como um todo. Então, se você perceber, concretude da qual estamos aqui apontando e demonstrando, nós estamos vinculando que a legislação em si estabelece os parâmetros de organização, de forma, e como esses cartórios se darão presentes ao que é a prestação de serviço como um todo, demonstrando que essa prestação, embora o cartório tenha natureza de direito privado, ela tem ali um tomador de serviço que é o tabelião maior, ele vai definir toda a relação jurídica sobre a organização deste cartório ficará sobre a sua responsabilidade. Toda a sua prestação de serviço, ela trará o conteúdo a ser estabelecido por quem? Pela prestação de serviço público. Então ela está vinculando que a própria legislação que é pública traz para nós também um sentido público desta condição, que é cerne fundamental da relação jurídica que fica a cargo da fiscalização do próprio Poder Judiciário. Aí, dado o exemplo agora novamente referendado, da qual toda organização para estabelecimento de concursos, para posse de cartórios, são identificados através do Poder Judiciário. Como eu falei para vocês, normalmente quem promove esses presentes concursos são os tribunais de justiça dos estados. Então, nós pegamos dentro dos entes federativos do Brasil, os estados, diversos estados do Brasil, nós temos ali os tribunais de justiça desses estados, realizando todas essas condições e parâmetros de fiscalização. Quando ainda, já tomado a posse daquele tabelião, tendo sobre a sua sede a organização daquele cartório X, tem-se as correções, ou seja, todo ano é fiscalizado, analisado, se houve ou não alguma infração, se houve ou não alguma imparcialidade, sobre pena da responsabilização civil daquele indivíduo do qual é o proprietário do cartório naquele determinado período da sua obrigação a ser definida com P. Como segue, sem sombra de dúvida, os princípios ali elencados pelo próprio regime de registro público, como essencialmente a concepção da natureza jurídica e regime jurídico do qual é estabelecido pelas leis em si aqui elencadas. Diante dessa circunstância já de prévio conhecimento do estabelecimento das normas, tanto da LRF quanto da 8.985, que estabelece a concepção dos serviços prestados como um todo, nós temos o que em contrapartida o Estado repassa e que necessariamente pode ser atribuído ao valor pela prestação de serviço fixado na própria ordem legal. Então aqui é importante a gente destacar que há um repasse, aquele indivíduo, embora ele trabalhe como regime de direito privado, a sua natureza em si, ele tem obviamente o repasse pela própria concepção da prestação de serviço público prestados por este indivíduo, no caso tabelião, ou seja, ele
caberá a situação do quê? De receber uma quantia X do Estado como salário, porque não deixa de ter ali a equivalência de um servidor público, embora o regime geral dele seja vinculado ao direito privado, mas a prestação de serviço é pública, e também pode cobrar, através de emolumentos, a concepção do repasse da qual o Estado promoverá. Esses valores são de remuneração, eles são adequados também a cada estado, cada tipo de registro, a cada regulamentação própria da ordem desses registros. Então, a cada registro, seja ele imóvel, civil, de títulos, marítimo, ele possui uma legislação, além da geral, ele possui uma legislação própria para cobranças desses repasses, a qual sofrem toda a circunstância da remuneração daqueles que são responsáveis legais por esses cartórios. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque este indivíduo está promovendo não só a concepção do acesso à justiça, como analisando como a sociedade ali da qual o compõe também é estabelecida, porque nem todo serviço é cobrado. Por isso a condição também do próprio repasse da qual se é estabelecido perante algumas circunstâncias legais das quais a população não pode pagar. A título de exemplo, a certidão de nascimento, não necessariamente ela é hoje, atualmente, de forma gratuita, emitida quando da primeira vez. Posteriormente, se eu preciso ter uma nova certidão, se eu preciso fazer uma nova regulamentação quanto a concepção do nascimento, a mudança, a alteração paterna, materna, que seja a situação ali que fica vinculada, ela vai ter um custo específico para a produção dos seus efeitos legais. Mas a primeira, aquela que é declarada, aquela que é realizada no primeiro momento, ela não possui custo algum. Então, a importância disso é de se verificar que há os emolumentos como as taxas cobradas, mas por hora, há a própria condição do repasse da qual fica vinculado do Estado aos prestadores de serviços, que são os tabeliões, notariais, os registradores de uma forma geral. Isso é de suma importância, o que vincula essencialmente a própria relação do regime jurídico do registro, que tem-se, embora o direito privado, tem-se a relação da prestação do serviço público como um todo. O que é importante destacar também, que é um ponto fundamental diante desses emolumentos, que são necessários para a prestação de serviço, na legislação também podem prever isenções e reduções em casos específicos. E outro ponto aqui determinante, que ela é variável de cada estado, embora tenha uma tabela comum para o cumprimento das obrigações legais registrais para cada estado, mesmo aqueles cartórios que elencam, às vezes, os municípios, cada município, mas vinculam-se à relação dos estados, das situações cartorárias, da ANOREG, diante das próprias condições da qual vinculam a prestação de serviços e a cobrança de emolumentos. Então, eu quero registrar, por exemplo, um determinado imóvel diante de uma quantia de tantos mil. Então, se ele estiver no estado do Mato Grosso do Sul, nós vamos pegar a tabela de emolumentos daquele estado. Se nós estivermos no estado de São Paulo, vamos pegar os emolumentos daquele estado, o estado de São Paulo. Se nós estamos no estado do Rio de Janeiro, vamos pegar os emolumentos vinculados àqueles estados, ou seja, toda uma relação jurídica própria, atentada e vinculada à própria relação estatal, da qual vislumbra e obriga toda a condição de emolumentos ali por eles emanados. E aí, senhores, quando nós temos, então, a própria condição estruturada dos emolumentos, a própria condição estruturada do regime jurídico dos registros em si estabelecidos, nós temos todo o contexto registral daquilo que produzirá efeitos. Através do quê? Através da própria condição, da estrutura que permeia a relação jurídica do conhecimento, dos conceitos preliminares, dos atos, das suas espécies de atos, das consequências e importâncias da responsabilidade dos notariais e tabeliões, da concepção das diferenças e importância da ata junto à escritura pública e, fundamentalmente, do regime jurídico pré-estabelecido pela legislação 6.015 e 8.935. Então, todas essas relações são estabelecidas pelos fenômenos existenciais das quais permeiam essa confiança, essa publicidade, essa organização da vida civil, através do quê? Através das relações por eles prestadas. Então, esses fenômenos vão dar o pleno conhecimento, vão dar a plena capacidade, vão se estruturar para a realização dos feitos, das quais decorrem toda esta função registral como um todo. Sobretudo o quê? O registro de pessoas naturais,
que abrange o nascimento, o casamento, o óbito, entre outros relacionados à vida civil, como também o imobiliário, a escrituração do imobiliário. Então a gente percebe aqui que essa é uma consequência da qual se busca exatamente durante toda essa função da teoria geral dos atos notariais, os fenômenos existenciais por eles produzidos. O que eu quero do meu ato? O que eu quero realizar na minha ata? O que eu quero das espécies do meu ato? Que produzam seus efeitos existenciais. Então a gente vai chegando agora no consenso de toda essa teoria pré-estabelecida para se ter nada mais, nada menos do que agora a documentação própria estabelecida e pronta. Diante do quê? Diante das estruturas que foram postadas, que foram passadas para o registro natural, para o nascimento, para o casamento, para o óbito, entre outras circunstâncias relacionadas na vida social. E aí, nós estabelecemos aqui, então, alguns pontos fundamentais desses fenômenos existenciais, que, no caso, pode ser o próprio nascimento, quando oferimos. Qual que é a importância disso? Olha como a gente vincula agora toda a matéria em si, que engloba não só a concepção registral, mas a matéria da qual engloba as concepções que abrangem o curso como um todo, que é a origem da própria personalidade. Então, quando eu tenho o nascimento, ou seja, vem a relação do nascimento do indivíduo com vida, uma coisa é ter o bebê, expectativa de direito. Esse bebê nasceu com vida, cria-se e institui-se a personalidade. Então, há o registro daquela criança, com os dados, com o nome do pai, da mãe, dos ascendentes, né? Com a identificação dos avós, então, com a identificação já, além da personalidade, da documentação necessária para estabelecer-se a relação jurídica da qual aquele indivíduo, aquela criança estabelecerá com a criação, por exemplo, do próprio CPF. Você existe como um número. Olha, você agora é um futuro ente do qual venha, um futuro ser do qual venha se relacionar, transacionar com os demais pares dos quais estão nascendo agora, com a relação jurídica da qual você já determina e posta, diante da apresentação em si por esses fenômenos. Tanto que, na certidão de nascimento, contém todas essas informações. Os efeitos jurídicos disso é conceder os famosos direitos e deveres, sejam eles mais direitos ou menos deveres, mas concedê-los. Por exemplo, quando a criança nasce, ela passa a ter direito a todos o patrimônio da família? Em regra geral, sim. A partir do momento que tiver a ausência do papai e da mamãe, esse patrimônio se destinará à criança que nasceu com vida. Ela vai, por exemplo, se o papai e a mamãe veem a óbito, diante desse crescimento, esse desenvolvimento dela sendo menor, ela tem capacidade para administrar isso? Não, ela não vai ter a capacidade ainda estabelecida para a administração, mas ela poderá ser nomeado um tutor, um curador, que seja, para estabelecermos as relações jurídicas das quais vinculam a competência, a condição do fenômeno existencial que se deu com o próprio nascimento deste indivíduo. Os efeitos jurídicos concedem toda a obrigação e também os direitos às quais ela venha possuir perante as relações jurídicas das quais ela vai coexistir futuramente. Temos a concepção da existência também do casamento, é um dado outro exemplo, no qual se estabelece a importância, a formalização da união entre duas pessoas. Percebam aqui, uma coisa é você estar ali diante da relação jurídica da qual você coabita, coexiste com uma companheira ou com um companheiro. Outra coisa é a situação da qual esta relação jurídica ela passa agora a produzir os efeitos legais a partir do momento que é ao registro da vontade manifesta de ambas as partes em conviverem, darem notoriedade, darem conhecimento, se portarem como tal, como entes, nubientes, ou seja, são casados ali. Acabou, senhores, as relações jurídicas postas são totalmente diversas. Então, tudo isso produzirá efeitos de forma divergente. Uma coisa é você conviver com uma outra pessoa, mas ela tem um apartamento dela, você tem um apartamento dele, e vocês se encontram esporadicamente aos finais de semana, quando isso é permitido. Então, será que tem a mesma relação jurídica do casamento? Claro que não. O casamento terá a produção dos efeitos próprios determinados pela própria condição legal que é estabelecida pelo Código Civil, pela instrumentalização do processo civil, pela própria condição da Carta Magna, ou seja, do conteúdo magno superior do nosso ordenamento jurídico, que é a própria Constituição Federal. Então, essa documentação, essa certidão, contém informações sobre os parentes, sobre o regime de bens, sobre a data do casamento. É ali a ata lavrada em si, que vai identificar todas essas partes, conforme nós também já pré-observamos a documentação do nascimento, ou seja, vai ter a mesma circunstância, a relação. Por que eu tenho nascimento? Para proteger
esse indivíduo como um futuro contribuinte, que já é contribuinte, né, a partir do momento que teve a respiração com vida e permaneceu assim em vida. Então, toda essa relação jurídica, ela é determinante e ela deve ser, obviamente, analisada e cumprida. Os efeitos jurídicos disso tudo é estabelecer também os direitos e deveres mútuos para ambos, porque ambos terão direito, ambos terão a produção jurídica para o efeito do cumprimento da obrigação dos fenômenos existenciais por eles dados. Outro fenômeno natural é o famoso divórcio. Isso é muito doloroso, porque ele vai gerar e criar a dissolução formal do casamento. Então, percebam vocês, uma coisa é você namorar, separar, cada um para um lado, no bom sentido, não há uma perda patrimonial, porque o que já era seu vai permanecer seu, o que já era dela vai permanecer dela, não há essa relação. Já, dependendo da situação, o regime de casamento adotado pelas partes, toda a importância na dissolução formal do casamento vai implicar em quê? Vai implicar em uma perda, ou seja, a consequência da existência, ela passa a não mais ser privilégio, ou seja, aquilo que era do casal agora tem que ser dividido. Então, a casa, no bom sentido, dá para cortar o meio. Então, quem vai ficar com a minha parte, como é que você vai comprar a minha parte, como é que eu vou negociar? Todos esses pontos são fundamentais. Documentação, as certidões. Então, aí vem as relações jurídicas, das quais o tabelião, o oficial, o preposto, o notarial, de forma geral, vão ter que analisar quando ocorreu essa união, como ocorreu essa união, o que se deu para essa união, essa separação, o que vai levar, o que vai perder, qual foi o prazo. Então, tudo vai ser aqui pré-estabelecido. Isso é muito importante. Os efeitos jurídicos, senhores, termina os direitos com a própria condição do quê? Da exclusão dos direitos mútuos. Ou seja, deveres todos nós temos, mas a concepção dos direitos mútuos, que é a direção do casal, já não é mais para o casal, e sim para as pessoas as quais são identificadas pelos mesmos. É claro? Isso é muito importante analisarmos, termos essa consciência clara, plena, da relação jurídica da qual transacionam sobre os apontamentos, não só do divórcio, como das relações jurídicas como um todo. E o óbito, algo que ninguém, com todo respeito, gosta, que é o registro, infelizmente, da perda de um ente familiar ou de um amigo, que seja, mas é a perda pela morte da pessoa, onde surge todos os seus efeitos jurídicos, na qual encerra a total personalidade. A gente viu que com o nascimento nasce a personalidade, com a morte encerra a personalidade. Aquele ser, aquele indivíduo passa agora a não ter mais alusão ao desenvolvimento das relações jurídicas negociais. Por quê? Porque ele veio, infelizmente, a perder esta condição com a própria morte. E aí, obviamente, eu tenho a informação, a documentação necessária para a comprovação disso, seja através do laudo médico, seja através, obviamente, da própria constatação, na qual aquele indivíduo, pelo cartório, não tem mais vida. Isso daí é um ponto fundamental. É claro que ele vem sempre via laudo médico, que é dado a morte definitiva a partir do momento da qual se constata. Não é mais vivo, isso é fato. Infelizmente, a gente tem toda essa relação existencial. E um dos pontos interessantes, a título de exemplo para que nós possamos também guardar, é a concepção da interdição. A interdição é o registro da incapacidade civil, que ela pode se dar temporária, ela pode se dar indeterminada, conforme nós já vimos lá em direito civil, no conteúdo trabalhado entre pessoas naturais e bens. E aí a gente demonstra aqui essa relação jurídica. Então, imagine você, por uma circunstância fática, eu venho desenvolver algum tipo de doença da qual eu não tenha mais capacidade da minha vida civil, dependa de outra para transacionar e relacionar os pontos fundamentais. Então, é aqui a concepção da própria interdição. Você está rasgando dinheiro, não está bem da cabeça, e todos esses sentidos que vinculam. Isso deve obrigatoriamente vir através de uma decisão judicial, na qual o tabelião, preposto, cartorário, notarial vão transcrever essa relação, na qual for identificado a perda dessa capacidade, restringindo todos os direitos civis daquele cidadão. Então, pode ser a restrição total, pode ser uma restrição parcial. Vai depender claramente da maneira e da forma da qual se deram essa interdição. Mas a importância disso, ela é tamanha, ela é gigantesca. Por quê? Porque na interdição, a pessoa não mais tem condição de exercer qualquer atividade relacionada a um negócio jurídico perfeito, da qual a sua manifestação de vontade vai ter validade, inclusive perante o próprio tabelião, verificará se essa pessoa tem ou não condição. Então, esses pontos aqui elencados são fundamentais. E, por fim, trazemos a concepção da emancipação. Percebam que todos aqui são ligados
ao que trabalhamos de forma direta e indireta na tutela de pessoas e bens, onde nós temos a emancipação, a interdição, o casamento, o óbito, que são os pontos fundamentais tratados nas atas, os registros, as procurações, os testamentos, são os feitos dos quais vinculam-se todo o regime jurídico dos atos notariais como um todo. A emancipação é a concessão, isso, né, quando o indivíduo é menor de 18 anos, a partir dos 16 anos, conforme o Código Civil estabelece, a condição da qual este indivíduo possa agora a casar, né? A se emancipar. O indivíduo ele passa agora a ter a condição plena de toda a sua capacidade civil quando da concessão da sua emancipação, ou podendo ter a restrição dessa capacidade civil, mesmo ter a concessão da emancipação, para determinados atos. Concede, então, àqueles que são menores, uma capacidade para praticar especificamente alguns atos, ou mesmo todos. Mas esta relação jurídica ela tem que ser muito bem pré-estabelecida. Quando eu consigo essa concessão? Só para se ter uma ideia, eu posso conseguir essa concessão quando eu casar com menos de 18 anos, acima de 16 anos, né? Eu consigo ter a concepção para desenvolvimento de uma atividade laboral fundamental, diante de uma empresa, assumir uma empresa. Então, todas as circunstâncias eu preciso necessariamente pedir judicialmente para que essa documentação de emancipação tenha essa vinculação e você tenha, obviamente, o respaldo jurídico para o cumprimento dessas obrigações. Como, inclusive, por exemplo, promover o desenvolvimento de atividades empresariais. Isso é muito importante, vinculado à emancipação. Para darmos, então, todo um resumo, darmos, então, um prévio encerramento ao conteúdo aqui desenvolvido, estabelecemos o critério onde que o sistema de regime jurídico público no Brasil ele é fundado, rebustado, cerceado por todo um destaque da legislação 6.015 e 8.935, onde garante toda essa estruturação da publicidade, da eficácia, da segurança jurídica previsto nesses ordenamentos, conduzidos em si pela contraprestação do Estado, pela recompensa mediante os emolumentos, e também através do quê? Dos fenômenos que compreendem os eventos da vida humana e devem ser registrados oficialmente, como aqueles que acabamos de ver, que são os fenômenos existenciais públicos, das quais nós, como indivíduos, promovemos a cada um da vida civil, na organização mediante o registro por esses tabeliães, prepostos, substitutos, oficiais, ou aqueles autorizados por lei para a prática do devido ato registral. Encerramos nesse presente momento o presente módulo e vamos aprofundar ainda mais nossos estudos conforme fomos desenvolvendo todos esses conteúdos pautados diante dos atos notariais. Um grande abraço a todos e até breve.